para situar vocês de tudo que está acontecendo. Uma seguidora, irmã em Cristo, pediu para eu gravar um vídeo explicando por que nós viemos para Aracaju, qual foi a palavra que nós recebemos, explicando todo o contexto, né? Porque vocês estão pegando aí as coisas assim, bem picadas, de acordo com o que Deus está fazendo, mas algumas pessoas estão querendo a base, o fundamento de tudo. Acontece que, gente, nós morávamos, né, próximos de parentes, e eu morava em cima na casa dos meus pais. Nós morávamos, né, construímos uma casinha na casa dos pais. Enquanto foi do propósito de Deus que desse certo, deu certo. Mas chegou um tempo que começou a não dar mais certo estar tão próximo de parente assim, né? E aí, nosso coração começou a fechar com relação à geografia, com relação às coisas que nós estávamos vivendo lá e tudo. Nós estávamos emocionalmente adoecendo com muita coisa que a gente estava vivendo e presenciando, a ponto da gente não conseguir mais viver a nossa própria vida, sabe? Então, orando ao Senhor, né? Já há 2 anos a gente tenta sair, não sai. A gente estava tentando sair de alguma maneira, a gente precisa sair. Mas quando as coisas davam uma melhorada, a gente relaxava e não saía. Só que de um tempo pra cá, essa questão da saída ficou muito latente no nosso coração. No primeiro momento, quando nós imaginávamos de sair, nós achávamos que teríamos que sair para perto. Então, a gente olhou em algumas cidades vizinhas, em Minas e tal, mas não foi o que aconteceu. Não queimou nosso coração, Deus não havia confirmado que era para sair para a cidade vizinha de Minas e tal. Então, e as coisas só foram ficando pior. Só foi ficando mais difícil para nós, a nossa estadia aí em Minas e na localização a qual nós morávamos. Por isso, nós fomos orando e aí Deus começou a liberar palavras que no primeiro momento a gente não estava entendendo, mas Deus estava falando. Já tem bastante tempo que Deus estava falando sobre sair da terra, sair da parentela. Deus teve um período que queimou muito no meu coração sobre aquela questão do Abraão e o Ló, que as bênçãos de Abraão só foram liberadas quando ele se desvinculou de Ló, sabe? E aí, que a mensagem era, sair da sua terra, da sua parentela. O Abraão saiu, mas levou Ló. Então, aí a promessa ainda não aconteceu. Só foi acontecer mesmo depois que Abraão se desprendeu de Ló. Então, essas coisas foram queimando nosso coração. Se vocês acompanharem os vídeos anteriores aí do meu canal, vocês vão ver que eu estava sempre falando sobre a geografia que limita, sobre ser forjado pelo meio, sobre o quanto o meio que você convive interfere na sua vida. Tudo isso Deus foi falando no nosso coração. E falava comigo, confirmava no coração do meu esposo. E a gente sentia tudo na pele a mesma coisa e tal, né? O desejo de sair era muito grande para os 3, para mim, para minha filha, para o meu marido. Então, assim, Deus foi forjando nosso coração. Aí houve um período, a gente tinha o desejo de sair, mas a gente não conseguia sair. Parece que a gente estava preso por algum motivo, ou talvez não era um tempo. Mas teve um dia que Deus me deu um sonho. E nesse sonho, Deus mostrou a nossa... eu morava em cima da casa da minha mãe, e tinha um polvo, e esse polvo, ele pegava a minha casa, ele vinha de baixo para cima e ele prendia a minha casa na casa da minha mãe, assim. Era o estado anterior. Só que no sonho, o polvo libertou a minha casa. As mãos do polvo que aprisionava a minha casa caiu por terra. E aí, nós entendemos que de fato era o tempo de sair. Nós temos uma tia que mora numa cidade vizinha, na Itabaiana, vizinha aqui onde nós estamos. E aí, no primeiro momento, a gente conversou com ela e falou, se a gente tiver que sair, a gente vai ter que sair para muito longe. Foi quando a gente decidiu, não, tem que ser para muito longe. E aí foi o que Deus trouxe paz no meu coração. Não dá para ser em Minas. Aí conversamos com essa tia no primeiro momento que ela nos receberia em Itabaiana, iria nos ajudar a estar em Itabaiana, que também já é aqui no Sergipe, né? Que Deus já tinha falado, é para muito longe vocês vão. Só que não aconteceu. Por algum motivo essa tia não conseguiu nos ajudar, né? Com a casa lá perto e tudo. Não aconteceu. Porque hoje eu entendo porque Deus não queria que a gente fosse para Itabaiana. Deus queria que nós viéssemos para Aracaju. Então nós pensamos, já que Deus queimou e ela não estava conseguindo ajudar a gente com questão da casa e tudo, já que a gente não vai para Itabaiana, então nós vamos para Aracaju.
E aí, quando nós falamos é Aracaju, em Aracaju Deus foi abrindo as portas de tudo, né, Bruno? Sim. Tudo. Tudo, um atrás do outro. E aí, como foi a venda dos móveis? Como é que foi? Depois que a gente falou é Aracaju, como é que aconteceu? Aí quando decidimos de mudar mesmo, realmente, falei assim, nós vamos e vai ser Aracaju, vamos anunciar os móveis. Com uma semana nós vendemos praticamente tudo. Vendemos todos os móveis. Chegamos aqui com uma semana, não tem nem uma semana ainda, né? Amanhã faz uma semana que chegamos aqui e já temos praticamente todos os móveis. Então é isso, gente. Nós viemos debaixo de uma palavra que sai da sua terra, sai da sua parentela. Deus foi conduzindo. No primeiro momento a gente achou que era Itabaiana, não era. Houve um período que quando essa tia não estava conseguindo alugar a casa que a gente queria, eu fiquei pensando, e agora? Aí Deus me deu uma palavra, falou assim, é melhor você confiar em Deus do que em homens poderosos. Não coloque sua confiança no homem. E eu já vim orando também, porque eu já falei pra vocês que eu sou muito cética, então eu fico pensando assim, eu preciso estar no controle de tudo. Eu estava orando para Deus tirar isso de mim, que eu precisava viver algo novo nele, já contei isso em outros vídeos e tal. E aí o pastor da igreja que nós estávamos indo, que é a Morada Church, aí em Minas, ele falou um dia assim, só vive o sobrenatural quem perde o controle. Então a somatória de todas as palavras que Deus nos deu durante todo esse ano foi pra gente sair. Quando nós entendemos que era Aracaju, com menos de um mês a gente resolveu tudo e veio embora. Menos de um mês, não. Com menos de 15 dias, a gente falou, é isso então vamos. E é assim que nós estamos aqui, né? Pela fé, nós somos autônomos, nós trabalhamos para nós aqui, é tudo pela fé mesmo, né? E Deus está fazendo, porque quando Deus decide agir, quando a gente está debaixo de obediência do Senhor, Ele provê tudo. Então foi isso, gente. Foi a palavra de Deus, né? O direcionamento dele, a provisão dele e tudo para a glória do nome dele, entendeu? No tempo dele também, porque já tentávamos sair antes, né? Nós achávamos que seria por uma geografia mais perto e não, né? Ele escolheu que fosse aqui. E de fato, Aracaju é uma resposta das nossas orações, porque tudo que nós pedíamos a Deus era paz. A gente queria paz, a gente falava assim, Deus, a gente quer viver em paz, a gente quer sossego e tal. E aí, olha pra você ver como é que Deus é tão lindo. Eu não gosto de frio, tenho pavor de frio, né? Aracaju não faz frio. Aqui nós estamos no inverno. E o inverno daqui é o verão daí, gente. Então, assim, em tudo eu tenho visto a mão do Senhor. Então é por isso. E foi assim que nós saímos. E continue aí acompanhando essa série que é muito extensa. E nós vamos continuar apresentando Aracaju para vocês diante dos nossos olhos, através dos nossos olhos, da nossa perspectiva. Fica aí, obrigada por já estar.